Iniciamos mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos estar comentando sobre mais uma EQM. Vamos estar passando aí mais uma experiência de quase morte. E assista esse vídeo até o fim para que você possa estar entendendo o que de fato aconteceu. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Esse é o seu canal Ricardo Lima TV. A história de hoje é um caso espetacular de uma mulher que voltou da morte e ela pôde interagir com seres de luz de aparência muito inesperada, muito incomum, que inclusive puderam atuar em cima dos médicos. Sem contar que ela pôde reencontrar um parente muito querido, falecido, e também deram para ela uma chave, um segredo da nossa vida humana que faz muito sentido do porquê estamos aqui. Este caso aconteceu com uma americana chamada Tricia Barker em 1994 em função de uma cirurgia cardíaca. E ela começa o seu relato dizendo: "Considero o momento da minha morte o maior presente da minha vida." No entanto, qualquer pessoa que me ouvisse gritando a plenos pulmões em pânico puro na sala de emergência não teria acreditado que, 24 horas depois, eu estaria cheia de maravilha e com a paz da vida após a morte. Eu tive uma colisão frontal a caminho de correr a corrida de 10 quilômetros de Austin. Eu quebrei as costas em vários lugares e sofri inúmeras lesões internas. Na época, eu não tinha seguro de saúde e tive que esperar 17 horas para um cirurgião que pudesse me operar. Eu não tinha analgésicos ou qualquer coisa para aliviar a minha dor durante a cirurgia. Eu saí do meu corpo e tive uma vivência completa de experiência fora do corpo, totalmente lúcida. Ninguém, exceto talvez o ateu mais comprometido, poderia ter ficado mais surpreso do que eu. No início da minha experiência de quase morte, os primeiros momentos fora do meu corpo físico foram excitantes e eletrizantes. Meu espírito dançou um pouco, percebendo que havia mais na existência do que o próprio corpo físico, e eu me senti como uma criança novamente, feliz por ver o que viria a seguir e contente por meu corpo espiritual reter a essência de quem eu era. Embora eu estivesse um pouco preocupada com o corpo físico estendido na mesa e ouvia uma música suave tocada na rádio. Eu via minhas costas, que ela tinha uma longa incisão muito ensanguentada e a cirurgia parecia mais brutal e sangrenta do que eu imaginava que seria, especialmente de um ponto de vista de 360 graus. Eu podia ver os médicos e a sala inteira de uma só vez, sem piscar ou depender dos meus olhos humanos. Lá na sala, com os médicos, enfermeiros, técnicos, cirurgiões, anestesistas e outros, eu senti uma alegria incrível e choque ao perceber que nem tudo morre juntamente com o seu corpo. Depois de comemorar por um certo momento, notei dois seres mais inteligentes do que eu já tinha visto antes. Esses seres eram muito grandes, com aproximadamente perto de 3 metros de altura, andrógenos, com cabelos longos até os ombros e compostos mais de luz do que de forma sólida. Eu os chamo de anjos apenas porque não tenho outro termo para dar para eles. E esses anjos eram parte de uma realidade adicional que não tinha nada a ver com um sonho comum. Eu experimentei, aliás, milhares de sonhos, e este momento foi mais real do que qualquer momento acordado em toda a minha existência. As pessoas sempre querem saber mais sobre como os anjos pareciam. Eles me perguntam: eles tinham asas? Estavam quantos eram? Como você sabia que eram anjos? Bem, eu não sei se aqueles dois seres de luz eram anjos no sentido bíblico tradicional. Eu só sei que imediatamente os reconheci como seres incrivelmente inteligentes, cuja presença me trouxe uma paz indescritível. Minha própria consciência dessa nova dimensão parecia muito mais limitada do que a consciência deles. E a maior parte do que percebi fora do meu corpo na sala de operações veio por meio de impressões imediatas, como a maneira como uma criança avalia se um adulto é confiável ou não. Os anjos eram confiáveis, estavam ali para me ajudar e portar, então eu não questionei em momento algum a sua autoridade. Eles enviaram ondas de luz que transferiram mensagens para mim na forma de pensamentos e sentimentos completos, não de palavras individuais. A luz emitida dos olhos deles, enviada para meu corpo espiritual, me permitiu acessar informações mais rapidamente do que a velocidade de banda larga melhor que existe no nosso mundo atual. Aqueles seres não só podiam interagir com o meu corpo espiritual, mas também podiam interagir com os dois neurocirurgiões e, através deles, os cirurgiões.
Provavelmente não perceberam essa interação, e eu sabia que a minha consciência, entendimento do mundo e a minha capacidade de experimentar alegria estavam crescendo exponencialmente momento a momento. Pouco antes do monitor começar a apitar, sinalizando que meu coração havia parado, os anjos diminuíram a velocidade de sua comunicação. Eles olharam para mim intensamente e disseram em voz alta, mas com firmeza: "Veja isso." E a mesma energia que eles irradiaram para o meu corpo espiritual, eles enviaram pelas costas dos médicos, através de suas mãos, e para o meu corpo físico. E esse meu corpo físico foi instantaneamente alterado e curado de maneira que os médicos talvez não pudessem fazer. Eu sabia que voltaria a andar e que os fragmentos de osso seriam retirados da minha coluna e que me sentiria saudável e voltaria a correr em um futuro muito breve. Os anjos voltaram-se para mim, deixando este momento ser absorvido enquanto eles continuaram a trabalhar no meu corpo. Eu considerava como cirurgiões eram condutores de sua energia e que a energia dos anjos era a parte essencial de toda a cura. Talvez os egos dos cirurgiões não gostassem de ouvir isso ou talvez ficassem satisfeitos em saber que os anjos trabalhavam através deles. Eu só sabia que precisava lembrar desse momento vividamente. Eles queriam que eu estivesse ciente de que poderia trabalhar através de mim no futuro. Enquanto os anjos continuavam a trabalhar em mim, meu corpo físico tremia com luz e energia. E depois de mais alguns momentos, a máquina sinalizou que meu coração já havia parado. Eu não queria mais olhar para aquele corpo ali, já que tecnicamente ele estava morto. Então, eu simplesmente atravessei as paredes do hospital. Parei apenas porque havia visto meu padrasto parado em uma máquina de venda automática e pegando uma barrinha de chocolate. Ele caminhou pelo hospital e voltou para a sala de espera com uma barra de chocolate e uns Snickers. E depois de ver o meu padrasto, senti uma unidade com todas as pessoas que um dia eu conheci. E depois de experimentar um sentido de unidade e compreensão com as pessoas que eu conheci, passei alguns momentos na infância com meu avô Clyde. E ele foi a única pessoa próxima a mim que já havia morrido. Meu avô era um homem pobre do campo que mimava a mim da melhor maneira possível. E eu pulei na parte de trás da sua caminhonete azul Shell, e ele nos conduziu lentamente em direção a uma luz. Sim, eu estava de novo na presença do meu avô. Meus pés arrastavam pelo chão através de trevos e de uma grama brilhante, mais verde, mais intensa, cheia de luz do que qualquer grama que eu já possa ter experimentado na terra. Vovô estava mais jovem e mais saudável do que quando o conheci, e ele inclinou a cabeça para fora da janela para perguntar se eu queria continuar. Eu balancei a cabeça concordando com tudo aquilo. A caminhonete se levantou do chão e seguiu velozmente em direção àquele campo de luz. Em algum momento, eu não estava mais na caminhonete e de repente meu avô não estava mais comigo. Eu estava agora muito perto de um amor, só que de um amor que eu não consigo expressar em palavras. Sobre essa experiência, tantas vezes desmorono e não consigo simplesmente colocar em palavras. Sinto falta do amor, sinto falta da luz, e uma grande parte de mim nunca quis deixar a segurança daquele lugar. Naquele lugar, não senti estresse e percebi mais amor do que achei que seria possível. Senti mais alegria e contentamento do que até mesmo os momentos mais brilhantes dessa vida. E também, eu não queria de nenhuma forma voltar para aquele meu corpo físico. Se uma alma pudesse sorrir, então a minha alma estava assim. Eu estava ali naquele ambiente iluminado e perfeito, sem nenhum tipo de estresse ou preocupação. Eu estava confortável e sentia uma confiança completa e absoluta em tudo que eu estava vivenciando. À medida que eu me aprofundava na luz, sentia as orações da minha mãe, pai, avós e algumas tias. E eu senti especialmente a oração de uma tia-avó que perdeu uma filha em um acidente de carro. Ouvi claramente ela implorando para que minha mãe não sofresse o que ela sofreu quando perdeu a sua filha. E isso me tocou profundamente e eu quase quis voltar por causa do seu doce pedido. Só que então, uma das lições mais importantes me foi transmitida. Pois toda aquela energia, toda aquela luz, me mostrou o segredo, que é que o amor é tudo o que importa. Embora isso pareça um slogan hippie ou uma frase dos Beatles, a mensagem penetrou em mim em um nível muito mais profundo. Cada interação é sem sentido se o amor não estiver ligado a ela. A oração é sem sentido sem amor, um sermão é sem sentido sem amor, uma religião também não faz sentido sem isso. As orações daqueles que me amavam pareciam como vem retardando meu processo em direção à luz.
E embora o amor deles fosse do que se lembrasse da minha vida terrena, seus pedidos não impediram meu desejo de continuar mais fundo seguido em direção aonde eu estava indo. Sempre fui uma alma aventureira, e esta era a maior aventura que eu já tinha tido. Quando retornei ao meu corpo físico, senti como se um vento escuro me tivesse envolvido. Eu ainda me sentia unida a tudo e a todos. Se eu tivesse que resumir a principal lição da minha EN é que o Criador, ou que a luz, é uma força amorosa que não quer que as pessoas machuquem umas às outras e quer que sintamos alegria e felicidade pelas nossas vidas. O amor e a bondade são o maior presente que podemos dar uns aos outros. Todos nós fazemos parte dessa luz. Mas esquecemos como amar por causa do medo. Esquecemos como caminhar por este mundo com a luz. E podemos até ficar felizes com animais de estimação, com um pássaro no céu, ou mesmo olhando os olhos de nossos pais. E a real é que estamos apaixonados pelo mundo, e o mundo está apaixonado por nós. Que relato extraordinário! E veja, o grande segredo é que o que realmente importa na nossa vida é o amor. Mas não entenda esse amor como sendo algo entre marido e mulher, entre um relacionamento afetivo. Não é isso o amor aqui referido, é o sentimento de fraternidade, de compaixão pura pelos outros, por si mesmo, pelo universo como um todo. Quando você ainda tem posturas muito egoístas, querendo apenas para si, pensando apenas no próprio umbigo, você está desconectado. Esse amor universal. Porque sem esse sentimento, de fato, tudo fica vazio. Até mesmo o maior sucesso, até mesmo o maior prestígio, seja qual for o momento da sua existência. Sem a fraternidade, sem até a própria autocompaixão, tudo fica com um sentido turvo, estranho, equivocado. E aí eu pergunto, onde está o amor na sua vida? Você de fato ama as pessoas ao seu redor? E a questão talvez mais problemática de todas, você consegue sentir o amor e fraternidade pela própria humanidade, por pessoas que você não conhece, mas que você entende que todos estamos aqui no sentido de união, para evoluirmos juntos. Você consegue ajudar alguém sem querer nada em troca, sem aplausos, sem reconhecimento, sem nenhum favor que possa ajudar na sua vida? Essas perguntas são fundamentais. E como eu sempre digo, uma das questões mais sérias que a experiência com as mortes mostra é o que você tem feito na Terra em favor dos outros. Eu te pergunto, é até porque essa é a questão mais relevante que alguém pode te fazer, e eu tô fazendo para você agora. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Isso tem um peso gigantesco quando tratamos a evolução e quando pensamos na nossa vida. E toda a experiência da Trícia foi relevante, porque ela fala de várias questões, especialmente quando nós falamos de interações. Olha os dois seres que chegaram para ela, de quase 3 metros, né, de cabelos longos, irradiando luz, de uma inteligência poderosa. Eles estavam fazendo o quê? Ali, emanando não apenas energia, mas emanando amor através das mãos dos cirurgiões. Eles jogavam energias para que o corpo dela fosse curado, para que a sua coluna pudesse ser restabelecida e futuramente ela voltasse a caminhar. Esse ato de cura é um ato de amor, é um ato de assistência, é um ato de fraternidade. Todas as relações, quando amorosas, quando afetivas e quando fraternas, têm um tom diferenciado. Por isso que muitas pessoas não querem sair do corpo e não querem ter experiências de quase morte, porque é um tapa na cara ela perceber que a vida dela é muito pequena, é muito egoísta, e ela está simplesmente se lixando para as outras pessoas, ela não está nem aí para os problemas e dificuldades alheios, o que ela quer apenas se dar bem. Especialmente aqui, o nosso Deus universal, o nosso Deus humano chamado dinheiro. Ah, esse Deus. Todas as pessoas gostam, idolatram, veneram e fazem tudo por ele, não é mesmo? Então, quando tira a questão financeira da área e deixa apenas a questão do ato do gesto fraterno em si, as pessoas não querem. Vou fazer algo, vou receber algo em troca, vou receber dinheiro, vou receber alguma coisa, não. Você vai apenas ajudar de modo benevolente. Será que isso faz sentido para você? Tem gente até que pensa que isso é um ato de gente boba, de gente burra, sabe? Olha, ele está ali doando o tempo dele, doando o seu conhecimento, as informações, de um modo gratuito, não está recebendo nenhuma hora extra, nenhum adicional a mais, não faz nada por dinheiro. Quando, na verdade, a gente vê que esse ser de luz que ela muito bem diz que ela chamou de anjo, porque acho que uma questão familiar, cultural dela, porque não tinham asas. Mas eram seres de luz, seres amorosos, que diziam, olha, você está aqui para ser amada.
e ela sentiu um amor avassalador vindo deles. Eu conheço tantas pessoas que mexem com energia, por exemplo, conseguem, circular, conseguem trabalhar seu corpo energético, mas que são ausentes de fraternidade, ausentes de amor, e elas se acham super técnicas. E cadê a fraternidade? Cadê a existencialidade pura? Tá ausente, falta fraternidade. O que adianta você às vezes até ter experiências fora do corpo, mas sem nenhum tipo de função maior, sem nenhum propósito nesse sentido? Fica vazio. A pessoa fala, sei lá, nem por que eu não consigo sair do corpo. Falta amor, falta fraternidade, falta querer usar as suas ferramentas para um bem maior. Inclusive, a própria evolução também é um gesto de amor, de autoafeto. E até isso, para muitas pessoas, falta. Agora, se você quiser estender ou entender um pouco mais o seu conhecimento sobre as técnicas de saída do corpo, convido você a se inscrever, virar membro aqui do canal, por um valor irrisório apenas, para que você se posicione. Você pode acessar ali as técnicas mais aprofundadas para que você tenha experiências fora do corpo. E para eu saber que você chegou até aqui nesse momento do vídeo, eu peço que você escreva aqui nos comentários a palavra ser de luz. Até para a gente dizer que são esses seres amorosos que trouxeram todo esse significado, esse segredo de revelação para ela. E se você quiser melhorar também a sua área emocional, já que a sua vida carece dessa amorosidade, desse sentimento mais maduro que te guia em relação à sua própria vida, convido você a olhar o primeiro link que eu vou colocar aqui no comentário fixado, onde falamos da nossa mentoria chamada Superando Pontos Fracos. Você vai ter uma live por semana comigo tratando dos principais ou das principais emoções que bloqueiam e travam justamente isso aqui, a nossa amorosidade, nossa fraternidade, e que faz com que sejamos ainda pessoas muito mais primitivas no sentido emocional do que propriamente evoluídas. E trabalhando com um senso muito mais equilibrado, já tratamos de vários temas, como medo, raiva, autovitimização e assim por diante. Então, convido você, participe, vale muito a pena. Você pode se inscrever tanto nos módulos quanto de maneira anual. Então é isso, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias de amor e de fraternidade para você. Até a próxima. Valeu! Obrigado por chegar até aqui. E se você gostou desse conteúdo, convido você a ver uma das minhas participações em um dos podcasts mais importantes do Brasil, onde falamos de pontos excepcionais que quase ninguém sabe. Um abraço e até a próxima! E você, qual é a sua opinião sobre esse vídeo que acabamos de assistir? Nos conte logo abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.